Você assiste os vídeos para você ficar mais feliz, os vídeos, os cursos, tudo que você faz. Ou para você ser uma pessoa melhor para o outro, para você fazer um trabalho melhor para o outro, para eu ter mais dinheiro, mais cliente, para o meu filho, para o meu marido, ou é para você ser mais feliz? Isso é um ponto. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Que fome? Você tem fome de quê? Vamos lá. Então, eu tenho fome de sucesso no empreendedorismo, né? Tá, Eu abri um escritório contábil em 2015. Tá. E aí eu atingi um patamar de clientes, né? E eu entalei naquilo, não cresci mais. Tá. E aí eu não sei o que é que eu estou fazendo de errado, que eu não atraio os clientes legais e eu tenho alguns problemas com alguns clientes que dá problema para pagar, né? Me deixa por último, eu sempre sou o resto, né? Então, assim, você tem seus compromissos e se sobrar eu pago para ela, se não sobrar, deixa para o outro mês. Enfim, eu vivo disso e está dificultando muito a minha vida, né? Porque acaba atrasando também minhas contas, meus compromissos, né? Tá, entendi. Muito bem, tá, Sô? Então, vamos lá. Ó, porque assim, são duas questões aí. Tem dois pontos olhando pelo lado energético e espiritual, tá? E também pelo lado da vida como um todo. Porque o empreendedorismo, antes dele ser algo físico, ele é algo energético. É como a gente empreende na vida, como a gente vive a vida. Tem gente que entra na vida, mas não vive. Então ela não empreende na vida, ela não se joga na vida, né? Então, e aí ela não empreende num relacionamento, ela não empreende, porque todas as coisas vão ter conflitos, vão ter dificuldades, vão ter desafios pra gente superar. Então tem gente que não entra no relacionamento, quando o relacionamento começa a ficar mais ou menos sério, ela pinica. Né? Eu falo que ela pinica, ela foge. Então, assim, ela não empreende lidando com todos os desafios de um relacionamento afetivo íntimo, de amigos, de família. Toda vez que a coisa começa a complicar, a pessoa foge, tenta fugir. Algumas possibilidades, né? Quando é na família é mais difícil, por isso eu falei tenta, porque não consegue, né? Se tiver que resolver, nasce na mesma família, porque é para não conseguir fugir, certo? Porque daí não dá, entendeu? Sacou? Então tem gente que não empreende na vida, ela não entra na vida, ela não topa os desafios. Então, antes de ser algo físico, é algo energético, de posicionamento de entrar, tá? De entrada, né? De viver a vida de fato, com todas as dores, amores e horrores que todos nós temos. Então, um ponto é esse, que você fala, eu tenho fome de sucesso no empreendedorismo. E aí você fala, eu comecei em 2015, né? Comecei em 2015, atingi um patamar de clientes e agora eu não consigo sair desse patamar. Essa é uma questão. Tá. E isso funciona para terapeuta, isso funciona para contador, isso funciona para advogado, isso funciona para pessoa que faz bolo, isso funciona para tudo. Empreender é qualquer maneira de se colocar na vida e no seu caso aqui a gente está trabalhando com essa questão do como viver daquilo que você empreendeu, financeiramente falando, tá? Então essa é uma questão. A outra questão que você traz, Suzana, é assim, ó. Eu não cresci mais, e até eu entendi, é a da primeira. E aí tem um outro ponto que eu tenho clientes difíceis, eles me deixam por último. Eu sempre sou o resto. Se der, eles me pagam. Se não der, eles deixam pra lá. E aí, como uma contadora boa de número, boa de matemática, boa de dividir as coisas, né? De colocar as coisinhas no lugar certo, separar bem as coisas, que é uma habilidade de quem... isso é uma habilidade muito, muito importante. E as pessoas que trabalham com exatas, elas têm habilidade para isso. Eu tenho habilidade para isso, embora eu não trabalhe com exato. Pode ver, eu peguei e dividi os dois pontos, percebeu? Eu coloquei em lugares diferentes, porque daí eu consigo tratar melhor para ver onde está o gap energético. Porque se eu fizer isso de uma maneira meio matemática, mais ou menos, eu consigo perceber onde está sobrando, onde está vazando. Então é como se eu colocasse em números na geometria sagrada, tá? Então eu dividi em dois pontos, em dois grupos,
que fazem, ó, a matemática aqui, que fazem parte de um grande conjunto. São dois subconjuntos que estão contidos num conjunto Vida Suzana. Tá. Tá, entendeu? Matemática aí, um conjunto, outro conjunto, dois subconjuntos dentro de um, contidos num conjunto da Vida Suzana. E com certeza tem outros pontos, que é a vida de relacionamento, sua vida, sua família, tá? Então pensa nisso, nesse sistema. E a gente vai tratar desses dois pontos. Espero que todo mundo esteja entendendo a aulinha de matemática. Lá da escola, quando a gente estudava, era assim, ó. Vou fazer um desenho. O povo adora os meus desenhos, são horrorosos, mas eles funcionam, né? Para todo mundo entender, tá? Só porque eu sei que você entendeu, mas para todo mundo entender. Então, aqui, ó, gente, o que eu tô falando para a Suzana? Lá na aula de matemática, todo mundo lembra? Ó, um conjunto é aqui, é ela que conseguiu tá na vida empreendedora e que não está crescendo. O outro conjunto aqui, que eu dividi, ela trouxe uma questão só, eu dividi em dois subconjuntos, tá? Eu fico sempre por último, eu sou o resto, eles me pagam. Então, aqui é um problema de empreender, de energia que ela coloca, e aqui é uma energia que não volta. Então, são dois problemas dentro de um grande conjunto. Então, dois subconjuntos que estão contidos num grande conjunto. Aqui é a vida da Suzana, tá? Só que na vida da Suzana, além desses dois subconjuntos que nós vamos falar deles agora, porque a gente vai dividir para conseguir entender melhor, ela tem relacionamento afetivo íntimo, relacionamento com a família, relacionamento com os amigos, a saúde, o lazer. Então, ela tem vários subconjuntos que estão contidos num grande conjunto que é a vida. Isso é sistêmico, tá? Nós vamos tratar desses dois que ela trouxe para mim agora. Matemática pura aí, ó. Tá vendo? Geometria sagrada pura. E aí a gente vê o que tá vazando, tem energia de mais, de menos, e a gente vai fazer o quê? O equilíbrio energético. O equilíbrio das cargas positivas e negativas. Sacou? A vida é isso aí. Tá? Se levar para o universo da exata, da matemática, ela vai ficar fácil para você e para muita gente, tá? Então, legal. Adoraram meu Deus? Gostaram do meu desenho? Eu sou muito, muito ruim nisso. Mas, enfim, funciona. Dá para entender que é o que importa, tá? Eu não sou desenhista. Se eu fosse desenhista, o que importa é fazer um bom desenho. Não é o meu caso. Tá? Então, vamos lá, Sô. É muito legal esse tema. Então, uma questão que eu gostaria de tratar de maneira... Eu vou inverter, tá? Eu vou tratar o que você colocou... Você colocou primeiro uma coisa, que seria não conseguir mais cliente, chegou num patamar, e depois você traz a questão do se deixar por último, ser o resto e ter clientes difíceis. Eu vou falar primeiro dos clientes difíceis e de seu resto, que para mim é o que vai fazer com que você tenha mais clientes. Porque vai no espiritual. Tá? Vai no essencial. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Suzana. Como é que tá a sua relação com você? O quanto você tem se dado prioridade e o quanto você tem sido você em primeiro lugar? Como tá isso na sua vida? Como é que tá sendo isso? A minha prioridade comigo mesma ela sempre tem é sempre para baixo, né? É sempre abaixo de algumas prioridades que são mais importantes do que eu mesma, assim. Tá. Por exemplo, eu tenho um companheiro, eu tenho filhos, né? Então, eu tenho todos os deveres, obrigações, prazos e aquela loucura toda, né, do escritório, quem tem sabe. E quando dá, aí eu tenho um carinho comigo, eu não me abandono, né? Mas assim, eu não tô no topo da prioridade. Tá, mas quando você diz você tem um... Eu entendo total, tá? É a vida da maioria das pessoas, a gente precisa buscar um caminho para equilibrar isso. Nem é para ser a mais importante, não é para estar no topo, mas é para estar num... É aquilo que eu venho falando sempre, é assim, ter o amor próprio sem ignorar o amor ao próximo. Então, ninguém precisa estar no topo das prioridades, a gente precisa estar num equilíbrio, numa igualdade.
né? E aí a gente vai Aham, sentindo a energia, o que precisa um pouquinho mais agora, essa semana aqui precisa um pouquinho mais, e aí a gente vai calibrando isso, tá? Isso é a vida, tá? sim, Então nem seria sim, o sim, topo, seria entrar num pé de igualdade. E aí quando você fala assim, entendi. e às vezes eu tenho um carinho comigo, o que você fala, quando você tá falando do carinho, do que você tá falando? O que você entende como carinho para com você? Eu pergunto Quando prioridade, você vai, fala carinho, o que você faz? Quando você está dizendo carinho, é sobre o que você está falando? assim, de ter os cuidados pessoais, né? Hoje eu vou num cabeleireiro, hoje eu faço minha unha, coisa que eu já fui privada muito Tá. disso daí, né? E também eu assisto seus vídeos assim, todos os dias eu te vejo, né? Eu sou sua fã número um, eu acho. Falo da Andressa para todo mundo. Obrigada. Que bom. E, e me edifica. Inclusive, eu tive uma cura muito grande referente a um trauma que eu tinha com a minha mãe, com a sua história, da sua vozinha e da sua tia. E eu fiquei muito emocionada quando eu assisti, fiquei a manhã inteira chorando, 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 que eu entendi os ensinamentos da minha mãe e eu só tenho amor para dar para ela Né? Que com bom, esse né? teu testemunho. Que bom, obrigada. E eu faço muitos cursos, treinamentos, capacitação profissional, de ordem espiritual também, né? Tá, Então, assim, eu estou procurando entender tá, as coisas da vida, a vitalidade, esses negócios. tá. Então, assim, eu falo um carinho para mim quando eu dou essa atenção para o meu conhecimento, porque, assim, eu sempre me privei de várias coisas para poder dar a vez para o outro, né? E hoje eu tenho essa vez. Sim, Não tem sim. muito tempo, não, viu? Tá. Então já está no caminho, tá, Su? Então já está bem no É. caminho. Porque uma coisa é assim, e eu estou falando isso, porque assim, eu já vivi isso também, tá? Já fiz muito isso, e se eu não tomar cuidado, vira e mexe, eu entro de novo. É sempre um processo de presença, só que tem uma coisa que eu faço, que as pessoas não fazem, que eu estou tentando fazer as pessoas entenderem de uma vez por todas, que às vezes a gente precisa se tratar. Eu vou trazer informações aqui da minha vida mesmo para facilitar para vocês. Então, por exemplo, Uhum. uma coisa que eu já fiz muito, que eu acredito que você possa estar fazendo, tá? Então, Tá. assim, eu faço unha, vou arrumar meu cabelo, esse seria um momento para mim. Ó, É. só pensa, é para você mesmo ou é para segunda-feira, sua unha tá bonita para você ir trabalhar? Só presta É para atenção, mim. tá? Tá Porque bom. em alguns momentos, tudo que eu fazia era sempre para o meu trabalho. E não tem nenhum problema, porque eu tô aqui, eu quero ficar bonita, eu faço com carinho para receber todas as pessoas que me recebem com tanto carinho. Tá? Então eu me arrumo, eu Sim. passo perfume, porque eu gosto de fazer isso, eu passo perfume para fazer vídeo. Né? Eu passo porque eu sou feliz, tá? Fazendo isso. Mas em alguns momentos isso virou lá atrás uma obrigação, onde eu pensava, quando eu trabalhava com outras coisas, que eu tinha que estar. Eu achava, essa era a desculpa, mas na verdade, se eu não fosse trabalhar, eu não fazia unha. Entendeu? Se eu não fosse Entendi. ter que fazer, então daí na sexta eu não fazia unha, porque segunda eu vou estar. Eu não vou. Presta atenção. Se tá de verdade para você, se você vai fazer a unha Tá. mesmo se não for fazer nada, porque você Uhum. gosta, ou não. Nem estou dizendo que sim ou que não. É só para a gente avaliar, né? Porque às vezes parece que eu faço por uma coisa, mas no fundo eu não faço. Né? Então, então tá sempre para obrigação. É isso que eu quero dizer. Tá? Vou arrumar o cabelo porque eu vou trabalhar essa semana, ou porque eu vou encontrar com o meu namorado essa semana, ou porque eu vou encontrar com as minhas amigas essa semana. Então tá sempre sendo pro externo, nunca para mim. Tá? Uhum. Só para a gente avaliar. Não sei se é o que você está fazendo ou não. Pode ser que agora já você não esteja mais fazendo assim. Eu já não faço mais assim. Então, se eu tenho que fazer, eu É. me arrumo, eu sou feliz, mas eu não vou deixar de fazer porque a unha está sem fazer. Entendeu? Ok. Ok? Porque a coisa está em outro lugar hoje em mim, mas já foi assim por muito tempo. Então, por isso que eu falei, você já está no caminho desse processo. Do autoconhecimento já é muito legal. Tá? Uhum. Então, essa questão, ela é muito para você se a gente precisa entender que tem dois momentos na nossa vida
Aí você fala dos vídeos, do autoconhecimento, dos estudos, da espiritualidade que você já está trabalhando. Tá. Aí uma outra coisa. Você assiste os vídeos para você ficar mais feliz, vamos pegar nos vídeos, tá? Para você ser mais feliz, os vídeos, os cursos, tudo que você faz, tá? Aham. Ou para você ser uma pessoa melhor para o outro, para você fazer um trabalho melhor para o outro, ou para você ser melhor no trabalho, para que tudo fique melhor para o... Entendeu? Sacou o que eu tô falando? Para eu ter mais dinheiro, mais cliente, para o meu filho, para o meu marido, ou é para você ser mais feliz? Isso é um ponto. Você lê um livro para você ser feliz? Ou você lê um livro para ter um conteúdo maior, para entregar mais para o outro, para o outro, para o outro, para fazer um vídeo melhor, para fazer... E aí eu tô falando com você e com todo mundo. Porque senão não faz sentido. Eu entrei numa outra roda de loucura. Eu fui para a espiritualidade, para o ganho de consciência, mas sempre só para... Vou fazer esse vídeo, vou assistir aqui, Andressa, porque depois eu vou fazer um post. Eu vou assistir esse vídeo aqui, porque daí depois eu vou fazer um outro vídeo, porque daí eu vou gerar um conteúdo. Eu entrei num outro roubo de energia, de mim mesma, porque tá sempre pro outro. A gente entra nesse mundo da espiritualidade para ficar melhor, a gente fica e depois, por um período, depois a gente entra em outro ciclo vicioso, que vai gerar outra prisão e outra dor. Aham. É aquele disco que roda no mesmo... E eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui que tá fazendo isso. Pergunta como é que eu sei disso. Porque eu já fiz isso. É natural. Porque eu também já pensei assim. E aí você se vê em outra dor e sofrimento. Porque, de novo, não está sendo pelo seu prazer. E não tem nada de errado a gente fazer também, ganhar esse conhecimento. Mas se isso virar a sua insatisfação, a gente, de novo, tem que ser para ser melhor, mas para ser melhor para mim também. Não para virar uma prisão, para ser um prazer, de uma felicidade para mim. E aí eu não estou sendo o resto. Eu vejo o vídeo para fazer um post, para ser bom para o outro, e de repente pode ser legalzinho para mim também. O que sobrar, se ficar um pouquinho bom para mim, já tá ótimo. E aí eu tô sendo o quê? Resto. Que é o que você falou. Eu sou sempre o resto. Por quê? Se tudo é por sintonia, todo mundo, eu vibro e todo mundo vai me tratar de acordo com o que eu vibro. E tá muito além da unha, do batom, do cabelo, entendeu? Tá muito mais profundo. Isso é a resposta material por uma energia espiritual. Por uma consciência interna. Então, eu precisava falar tudo isso pra gente chegar no empreendedorismo. Porque é como eu empreendo na vida. É como eu me coloco na vida. É como eu crio na vida. O meu porquê, para que eu crio. Né? Então, eu queria voltar nesse ponto do que você falou. Né? Todo mundo te deixa sempre por último, na hora de pagar. Todo mundo, muitas pessoas, você é sempre o resto, né? Eu sempre sou o resto. Então, acredito que assim, a cliente paga todo mundo e você não. Então, cobrar, isso aonde é que... mas não é todo mundo, não. Eu tenho uma meia dúzia bom. Tá, que legal. Então vamos pensar, vamos voltar lá para a nossa matemática muito, muito maluca, nossa matemática da vida, nossa geometria sagrada, que a gente falou dela na trilogia, inclusive, porque, olha, tudo isso tem a ver com como a gente coloca terra, água, fogo e ar, hidrogênio, nitrogênio, carbono, oxigênio, para fazer a materialização daquilo que chega na minha vida. Pessoas chegam na minha vida, tá? Então, tudo isso a gente está fazendo mágica o tempo todo, né? E aí tem uns pontos que a gente precisa muito entender, que são... Depois eu falo da parte que eu falei que depois eu ia falar da minha vida. Uma outra coisa, tá? Eu vou tratar isso, eu vou tratar disso porque eu acho que são pontos importantes. Mas como é que tá sendo? Então, então você falou assim, algumas pessoas me deixam para depois, alguns não.
Então, aí a gente Sim. começa a entrar na parte do empreendedorismo de fato. Você falou, os 6 são bons e os outros não, Uhum. né? Então você já reconhece que não é tudo assim. Alguns são assim. Esses outros É, não, quantos seriam? Só para a gente voltar para nossa matemática muito louca aqui. aham. Você fala os ruins? Esse que você falou que te dá Os umas dorzinhas de que me deixa para cabeça. trás, É esse. é. Ai, eu vou colocar 50%. Então, 6 e 6. Mais ou menos, Isso, mais ou vai. menos, mais ou menos, né? Mais ou menos. Só pra gente Isso, entender. isso. Então, isso me diz muita coisa. Tá. Esses que são. Vamos pensar que sejam esses 6 ruins, só para fazer a conta da matemática. 6 bons, 6 ruins. Esses 6 que estão dando dor de cabeça sempre foram assim, ou depois de um período eles foram. Porque aí você vai analisar. Porque se eu pego com a mesa, eu pego os pontos na mesma hora. O que aconteceu aqui, 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 cada vou analisar fácil. Mas não é o caso aqui. Aham, Eu ia tá. falar, o que aconteceu quando você tinha tanto tempo, há tantos anos, startou algum processo e ali desenrolou alguma coisa. Mas vamos lá, vamos analisando por aqui para ajudar vocês a pensarem de maneira energética. Esses 6 que estão dando trabalho, sempre deram trabalho desde que chegaram, ou não, eles não davam trabalho, ou, no primeiro e segundo mês foi legal, depois começaram a dar, ou não, eles eram super bons, ou alguns deles eram super bons, e depois de um período, isso startou, gatilhou. Esses, não, esses aí já nasceram, Já foi desde sempre. já, Não? É importante isso. já chegaram assim, já, E aí todo você trouxa. consegue perceber como é que foi que você conseguiu esses 6 clientes que dão um pouquinho de problema, que te deixam sempre para depois? Foi indicação de clientes atuais, De bons saiu, clientes indicaram alguns que eram ruins. exatamente, Tá. Quando você. Legal. exato. Tá. Então você pegou alguns clientes bons que te indicaram porque você era boa, e aí essas Aham, pessoas eram mais ou menos. Aí deixa eu isso. entender. Você, percebe, é uma indicação de alguém que te julga como boa, mas te indicou alguma coisa que para você não era tão boa. Quando você faz essa Aham, primeira entrevista com essas pessoas, essa consulta, né, esse primeiro contato, essa entrevista, a gente falando aí do. Então, estou fazendo um paralelo entre terapia e contabilidade, tá? Então, a gente vai chamar essa primeira consulta, esse primeiro contato, para a gente investigar esses pontos, esses problemas, para desenvolver um tratamento. E, aham, a, e você é uma consulta, uma primeira entrevista para entender os pontos. Ali você já sim, percebeu alguma dificuldade? Quando você sim, analisa essas pessoas, você já sim, percebeu? sim, não vou Tá. ser hipócrita não, já. Então, por que que você aceitou esse resto? Por que que você aceitou? Você permitiu? Porque assim, ó, Hum, a gente tem algumas opções. Ó, pensa na terapia. Tô aqui falando do manoterapeuta. O manoterapeuta, ele entra, uhum, passa por uma consulta. Depois dessa consulta que a gente avalia todos esses pontos, a gente entende os problemas. Claro que no caso do manoterapeuta, a pessoa vai chegar com problema. Ela já tem um monte de problema. E é por isso que ela tá ali. Porque ela conduz a vida dela de uma maneira muito confusa. Ela não certo. sabe como fazer diferente, não é um julgamento. Mas assim, ela chegou com um monte de problema que ela criou. Mesmo que não tenha sido nessa vida, que é um olhar nosso para quem olha para o tratamento energético e espiritual, né? Ela Aham, traz de outras encarnações, da sua existência, da sua ancestralidade, da sua existência. Foi ela que criou. Se eu enquanto terapeuta, fico com dó dela, ela colheu, tá colhendo o que plantou. Ou não tá colhendo nada porque não plantou. Não tem dó, até porque ela é tão forte quanto eu. Porque todo mundo tem condições. É assim, se a gente nasceu no. A gente tem as condições e nasceu onde precisava nascer para criar a fortaleza que a gente precisava. Certo? Então ninguém é pior ou melhor. Tá? A gente tem as condições. Ok. E nasceu aonde
Sintonizou. Então, nada é por acaso. Tudo tem uma razão. Não tem tudo, não tem dó. Tá. Então, eu tenho uma observação, vendo ali, tem pontos, ela tá naquela nheca, tá nhecada faz há muito tempo, tem que desenhecar, mas tudo bem, quem tem que desenhecar é ela, porque a vida dela que tá ruim, a minha tá boa. Eu tenho que ter tão Ok. claro isso na minha cabeça, enquanto terapeuta, porque senão eu começo a ficar com dó da pessoa. E quando É, eu fico com dó da pessoa, sabe o que acontece? É o meu orgulho, eu tô me achando superior a ela. Coitada, é. eu sou tão Deixa eu ótima, ajudar. eu vou ajudar ela. Eu sou boa. Não é que eu sou boa, vou ajudar. É o meu orgulho desequilibrado. Aham, tá, tô Aí eu entendendo. já inverti tudo, entendeu? Aí eu já inverti tudo, as bolas do terapeuta. As bolas de todos os profissionais. E a gente tá falando de É, empreendedorismo. E eu tô tá vendo que a mesma servindo, tá coisa aconteceu servindo. com você. É tudo igual, é terapia do mesmo jeito. O seu cliente tem um Sim, problema com a empresa e você tá tentando, coitado, né? Eu vou ajudar. Aí você tá aceitando um cliente que já tem problema. Eu não tô falando que a gente não deve ajudar. Tô dizendo que é o seguinte: se ele já está todo enrolado financeiramente, no seu caso da contabilidade, que você precisa ajudar a empresa dele a aham, desenroscar, desenhenhar, você já precisa entender que ele é bagunçado. E por que ele não seria com você? De que ilusão é esta né, de que ele ia ser bagunçado com todas as contas da empresa e com você não? né, é, Então, a partir dali, você tem que já imprimir um campo energético de ira, que não é não é nada. É assim, ó, mas aqui é assim, 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 assim. Você quer ou você não quer? pronto, acabou, preto no Pronto, branco, acabou. É a mesma isso mesmo. coisa que o meu assistido. Então, eu tô falando isso porque a gente tem um monte de terapeuta aqui também, então ajuda. Ele é todo bagunçado, ele engana, ele se engana. Ele fala que vai, não vai. Ele fala que o relacionamento vai dar certo, mas depois ele mete os pés pelas mãos. Por que que eu vou acreditar que ele não vai fazer isso comigo, que ele nem me conhece? Ele foge, ele tem mecanismo de defesa. Por que que eu acho que ele não vai ter para terapia? Não é um julgamento. Ele está fazendo isso com a vida dele, por isso a vida dele está daquele jeito. Ele se abandona. Entendi. Por que que eu acho que no dia que a gente vai mexer na maior ferida dele, ele vai aparecer no tratamento? Ele vai É dar que do desculpa mesmo, de que o carro furou o pneu, de que o chefe não deixou, de que o dinheiro ele não tem. Ele não deixa de ser uma justificativa. E eu sei, eu não estou negando que ele está embolado naquilo e que não tenha dor naquilo. Mas se eu quero aham, ajudar ele de verdade, não só da boca para fora, eu preciso falar aqui não. Porque aqui não que todo funciona mundo assim. faz o tratamento, todo mundo vai lá na trilogia. Ah, eu descobri, mas agora não dá. Hoje não dá. Então, assim, regras são regras. Quer, não quer, não quer. Eu já falei tudo que eu podia, você já entendeu. Agora você quer, entra, não quer, não entra. Fica com a sua dor. Isso É tem que isso mesmo. ter isso, posicionamento energético. Nem é o Aham, jeito que fala, é a potência e a postura que imprime. Olha, começa entendi. segunda-feira, a gente abre as inscrições para o manoterapeuta às 7 horas da manhã. 7 horas não é 7h01, não é 6h59. 7 horas. Pode confiar em mim, Aham, 7 horas vai estar aberto. 7 horas. Vai ter o desconto no primeiro dia de R$ 1.000 e a gente vai dar um prêmio até às 23h59 da segunda-feira. No outro dia vai ter? Não. Porque senão eu não estou sendo justa com quem entrou. As pessoas confiam na minha palavra porque tem postura energética. aham, Depois vai continuar sem o primeiro prêmio até quinta-feira, por exemplo. Aí na sexta ela tá medindo força. Ai, mas eu queria ainda. Pode? Não. Porque não é ela racional. É um processo de mecanismo para não fazer o que tem que ser feito. Porque é a fuga, é a carência, são todos os processos. E tudo isso já é um processo de tratamento. Porque ela está investindo, ela fala, meu Deus, eu vou botar, porque se eu pagar, eu vou ter que fazer. Por quê? Porque a pessoa está colocando
uma coisa muito importante para ela, que é o dinheiro. Que é O o valor, valor, que né? é o Deus da terra. Mas não é que é o Deus da terra só no sentido ruim. Ela trabalha para ter aquela grana, ela não está dando em dinheiro, ela está dando em vida, em tempo de vida que ela gastou trabalhando. Então ela só Estudando, vai se formando. empregar a energia dela se ela sentir que aquilo, ela vai pôr o tempo de vida dela aí. E eu preciso falar para ela, não foge, porque é o seu tempo de vida que você está jogando fora. Presta atenção. Porque aí quando ela pega e põe, quando ela coloca o Deus dela, a vida dela, a vitalidade que ela gastou para conseguir, ela. Porque às vezes ela fala, não, eu prefiro ficar com o meu dinheiro no bolso e com a minha depressão. Tá bom, pode ficar, tá tudo bem. Ai, mas você não vai me ajudar. Mas quem é que tá dando mais importância pro dinheiro? Eu ou você? Porque eu não tô com depressão. Porque eu aprendi a me tratar. Porque eu estou colhendo o que eu plantei. Porque eu já tive com a depressão. Porque eu também vendi todas as minhas coisas para correr atrás, todas. E tá lá na minha história. Como tudo começou. Vai, tá só assistir lá no YouTube. Vendi tudo, fui embora. Larguei minha família, larguei tudo para trás. Então, você não sabe. Sei, claro que eu sei. Sei sim. E sei que enquanto ficaram passando a mão da minha cabeça, enquanto eu fiquei fugindo, eu não resolvi. Sei também que fugir não resolve. Também sei disso. Sei que tá doendo. Mas eu sei que não me enfrentar, que a minha vitimização, enquanto, abandonada, eu tinha criado isso de alguma maneira. Então, o que eu quero dizer é, quando a pessoa prefere ficar com a doença, com a dor, do que colocar este valor, ela é que está dando mais importância para o valor financeiro do que para si mesma. Então não tem o que eu faça, porque ela continua dando mais importância para a matéria do que para si. Para o ter do que para o ser. E se eu não olho, se eu não conseguir despertar esse ser dela, não tem o que eu faça. E aí a gente volta pro eu sempre me deixo por último, eu sou o resto. Sacou que eu tô falando da mesma coisa? Então, saber impor um não é mais importante em alguns momentos do que se permitir entrar qualquer coisa, porque essa pessoa está enrolada com o mundo. Por que você acha que ela não estaria enrolada? Ela não iria fazer a mesma coisa que você? E ela ocupa um espaço, energeticamente falando, de um outro cliente muito melhor, que aí eu deixo de atender porque eu estou atendendo essa carniça. Isso é uma coisa. E outra é assim, se você não me pagar, no dia eu não faço, não entrego a sua coisa. Aí ela vai ficar louca na primeira vez, porque ela está acostumada com padrão. Só que ela mesmo tá doente neste processo. Quando você fizer, vai doer. Ela vai ficar brava. Ou ela vai embora, ou ela se corrige. Isso. Quando ela se corrigir, 1, 2, 3, 10 vezes que você fizer, o processo da empresa dela começa a andar. Porque ela começa a entender, e é energético isso, compromissos, comprometimento. E não tem empreendedor que vá para frente se ele não for comprometido. E nada. Eu estou todos os dias aqui. Eu tenho um comprometimento para com a espiritualidade, para com o ganho de consciência, para com as pessoas que estão aqui. Quando eu não venho, ou porque acontece alguma coisa, ou porque eu aviso antes. Porque, gente, vou descansar, vou acontecer alguma coisa, vou cuidar dos meus novos alunos, enfim. Então, eu me comprometo. E as pessoas sabem, legal, vai descansar mesmo, é isso. E aí, quando eu volto, as pessoas voltam, porque eu estou comprometida. Todos os dias no nosso canal sai vídeo. Eu falei que eu ia estar segunda, terça, quinta e domingo na trilogia. Eu estava? Estava, porque a gente criou um evento bacana, a gente estruturou a nossa equipe toda, a gente fez um estúdio para não cair a live. Isso é comprometimento. Isso teve um custo, mas eu me comprometi e fiz. Então, quando não vai ter nenhum negócio, nenhum empreendimento que vá funcionar, se não existir esse comprometimento, que é energia impressa nisso.
E a maioria desiste na metade do caminho, e eu não estou dizendo que seja fácil, muito pelo contrário, é muito difícil, principalmente no Brasil. Com taxa de impostos, você sabe muito melhor do que eu, uma contadora, com taxa de impostos e burocracia, né? Uma coisa difícil, que a gente não consegue nem entender. Não tem sentido, o contador, ele, gente, fica doido, cada semana é de um jeito a conversa, não é? Então, e aí, quando você faz com essa pessoa, é assim, ela começa, ela vai ficar com raiva de você, ela vai ficar brava, não importa. Pensa que os clientes não ficam com raiva da gente também? Depois que faz, que fica bom, ele fala, ai, eu fiquei com uma raiva de você aquele dia, mas não sei o que. Por quê? Porque eu digo pra ele assim, ó, eu fiz a sua consulta, agora é assim, veja, o seu tratamento fica em tanto. Veja se você quer ou não quer. Ah, mas eu posso fazer só 1, 2? Não, porque não vai funcionar. Dá pra pagar só um imposto e não pagar os outros? Não vai funcionar. É a mesma coisa. Não adianta tratar 1, 2, não vai funcionar. Ó, eu posso dividir para você em algumas vezes. Eu posso. Ah, mas não dá. Bom, então não deve ser prioridade para você nesse momento. Aí fica com raiva, entendeu? Fica. Mas esta raiva é o que eu preciso, potencialmente falando, em energia, para que ele fala, também vou fazer. Ou eu não vou fazer e ele assume a responsabilidade, ou ele fala, eu vou fazer isso aqui. E a hora que ele fala, eu vou fazer, o tratamento funciona. Porque ele colocou ele em primeiro lugar. O ser no lugar do ter. E aí, não tem como, porque quando ele senta lá, ele se coloca. E quando ele olha e fala, eu estou pagando, você tem que fazer, eu falo, então você pega o seu dinheiro de volta e vai embora. Porque eu não estou com dor, quem está com dor é com você, é você. Eu não estou aqui por causa disso. Você está com dor. Eu sei o que eu estou fazendo. Se você que sabe. Eles já sabem dar esse bote aí, né? Já, mas a gente tem que saber que quando eu estou fazendo isso, não é pro mal, muito pelo contrário. Ele vai falar, ué, em todo lugar funciona, esfregar a carteirada e aqui não funciona? Pois é, aqui não funciona. Ué, como assim? Aí, eu tô fazendo o quê? E aí nós voltamos pro seu empreendedorismo. Eu tô fazendo, é tudo energético, não tem nada físico no que eu falei. É tudo espiritual isso que eu tô falando. Eu tô colocando ele em primeiro lugar. De verdade, não da boca pra fora aquela ajudinha. Vai ficar tudo bem. Não, não vai, cara, não vai. Se continuar com esse comportamento, não vai ficar tudo bem. Sua empresa vai falir, entendeu? Você que sabe. Quer ficar com a empresa falida? Fica. Esse é o contador. Ou eu vou falar, não vai ficar tudo bem. Você quer ficar assim? Tá, vai. Mas continua aí com a sua dor. Se tá bom pra você, segue o seu jogo. Vive a sua vida. Porque tudo tá certo do jeito que tá. Então, se você ainda tá assim, tá bom. Então, esse é o primeiro momento. A outra coisa, eu tô dando a real importância pra ele de verdade. Eu posso te ajudar, se você quiser. Se você quiser mesmo. O que eu tô fazendo? Eu não tô me deixando por último. Eu não tô sendo resto. Nem pra ele, nem pra mim. Eu estou impondo um limite energético dele me sugar. Porque senão ele é meu obsessor. E existe processo obsessivo espiritual? Claro que existe. É isso que a gente trata no humanoterapeuta. Só que só existe porque eu dou condição. Então, o que a gente trata? É essa condição que eu tô dando. Os meus níveis, subníveis e subpersonalidades que permitem. Porque eu sou a bozinha. Que a bozinha, no fundo, tem o orgulho danado de que é a bozinha, entendeu? Sim, cai bem. Tá? E aí a gente vai tratar lá. E é igualzinho comigo. Não tem diferença nenhuma, tá? O terapeuta holístico, ele tem isso. Mas tem que ajudar, né? E aí a gente se perde, né? A gente é sugado, depois a gente tá com dor de cabeça, com dor nas costas. A gente é esponja e se orgulha de ser esponja. Na verdade, a gente tá todo ferrado energeticamente. Então, e a gente tá cansado, né? Quem faz isso fica esgotado. Aí ele não quer mais fazer, ele tá acabado, tem dores pelo corpo. Tá. Então, e aí? Se a pessoa não quiser de jeito nenhum, se não funcionar, você tem a sua opção de demitir um cliente, sabia? Sem dúvida. Tem cliente que ele não quer. Ele não quer. Ele diz que quer. Mas todas as atitudes dele mostram que ele não quer de verdade. E a gente tá fica insistindo. Só que, cara, você não quer, eu também não. Então, a gente encerra por aqui. Porque eu não vou fazer isso
comigo, com a minha família. Porque aí você fica estressada, aí você chega em casa, você tá cansada, você briga com o marido, você faz comida de cara feia, você não consegue brincar com o filho. E aí, você tá fazendo com quem? Você, com a sua família, com a sua energia, com o seu Deus interior que habita em você. Então, quando a gente fala, eu amo a Deus, amo. Tá, mas Deus tá dentro de mim. Se eu não me amo, eu não amo Deus. Porque Ele tá dentro do meu coração. Então, entende que é o dar e o receber. É o limite Sim. e né? É o calibrar o feminino e o masculino, é o amor próprio e o amor ao próximo em equilíbrio. Entende? E tudo que você vive, vive para o aprendizado. Então, o quanto você também permite isso em você? Então, quando você está impondo uma responsabilidade no outro, você também está num processo de cura. Porque não tem como ter uma empresa no Brasil completamente desorganizada nas suas finanças e nas suas áreas contábeis e prosperar. Porque não tem comprometimento. Porque se ele não tem com o contador, ele não tem com o contador, ele não tem com o fornecedor, ele não tem com o funcionário, ele não tem com o cliente, ele não tem com ele não tem com ele não está conseguindo ter. Não é porque ele é ruim, ele não está conseguindo ter. Ele tem que se curar lá fora de outro jeito, não outro eu jeito. tentar curar Não porque ele. você não é terapeuta. Né? Pronto, se você fosse falar, ok, vamos trabalhar isso. Não é o seu caso. Então, olha, se procura ajuda, porque aqui não dá. Exatamente. Ou paga antecipado, tem que se impor, né, Tem que se Andressa? impor. Não é que a gente não é que você não possa Uhum. facilitar, não é que você não possa. Eu posso, mas eu posso te fazer isso em. Daí você tem que ver aí dentro das variáveis da sua profissão, né? Que eu não sei, né? Mas, por exemplo, a Uhum. terapia, eu consigo dividir em 6 vezes. Ok, dá para dividir em 7? Não, se não der para mim, não dá. Eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pagar meu funcionário, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a internet, eu tenho que comprar papel higiênico, eu tenho que comer. Não dá. A taxa do cartão. Tem que pagar a taxa do cartão, eu tenho que pagar todo mundo, porque é assim que Não funciona. paga, paga, é verdade. E aí tem coisa que dá, tem coisa que não dá. Quando dá, a gente faz, quando não dá, a gente não faz. Porque eu já falei, você vai lá no mercado e você tem que comprar papel higiênico, o dono do mercado, ele não aceita em abraço, em oração. Ele também precisa do dinheiro Né? para cuidar da família dele, para pagar os Com funcionários dele, certeza. que vivem e cuidam das suas famílias. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é você ter Uhum. o seu trabalho e entregar o melhor daquilo que você se propôs. E aí tá certo. Tem que. Uhum. Porque você se Isso. comprometeu, assuma a É, responsabilidade, é o comprometimento, né? sim. Agora, aí você não pode entregar mais ou menos. Você tem que entregar aquilo que você se In- comprometeu, nem mais nem menos, aquilo que você se Íntegro, comprometeu, inteiro, certo? Se isso, com você entregar mais, certeza. legal, mas não precisa. É, Mas isso não significa que não tenha a frequência do ir e vir. Porque a pessoa continua na vitimização. é, é. Nossa, Então, se horrível. ele trai a mulher, por que a esposa dele, que é a pessoa com quem ele teve uma família, por que eu acho que ele não vai trair o terapeuta e não me pagar? É ilusão isso. É um padrão que está Uhum. instalado nele. Não é um julgamento. É uma constatação. É um fato. Se ele se abandona, É, por que eu acho que ele não vai me abandonar? E deixar o boleto para lá? Sacou? Então, tudo que está no físico é a materialização do que está no energético. Então é só olhar e ver. A vida esfrega na nossa cara como as coisas, como a pessoa é internamente. É só olhar para nossa vida, ver como a com nossa vida tá, certeza. é como a gente é internamente. É, eu não posso radicalizar, né, Andressa? Não, e não significa que você tem que demitir os seus clientes. Não é isso que eu tô falando. Né? Significa que, às vezes, uma postura pontual que vai gerar um desconforto, inclusive em você, e que aí se eu fosse você, faria um tratamento. Ou viraria terapeuta Aham, da minha própria vida. Por quê? A gente deixa tudo para depois. Eu vou dividir com vocês uma coisa. aham. Que eu faço os tratamentos em mim sempre. Sempre. Todos os dias eu trabalho minhas harmonizações, enfim. Todos os dias. E aí, ainda assim, você tem coisas, Andresa? Sente? Claro que eu sinto. Ó, aí eu fico com a minha cabeça. Não, coisa da minha cabeça. Coisa da minha cabeça. Fui fazer
a trilogia, né? Essa semana. E aí, no terceiro episódio, no quarto, a gente tem o quê? No quarto, a gente tem o tratamento. No terceiro episódio, eu ia levantar a sujeira debaixo do tapete, literalmente. No primeiro eu dou uma aula legal, no segundo eu dou uma aula super gostosa, a pessoa só recebe, é só gostoso. No terceiro eu ia falar do quê? Da traição, do abandono, da humilhação, da rejeição, né? E da injustiça. Ali eu ia acordar um fractal, mais profundamente. E aquilo gera dor, gera desconforto. E as pessoas racionalmente não sabem, mas a nossa parte espiritual já sabe. Aquele dia. E aí, para quê? Para eu tratar. E esse pedacinho fica com medo, fora os obsessores. Mas quando eu trato esse pedacinho, o obsessor não tem mais onde sugar a energia. Que é daqui que ele suga, dos nossos fractais. Quando eu cuido do meu fractal, ele não tem. Então, o que acontece? Um bolo. E aí começa o quê? Um ataque para que eu não faça. 5 a 7 mil pessoas ao vivo, só que passou mais de 130 mil pessoas nas nossas páginas e nos nossos treinamentos essa semana. Pensa. Aí no terceiro dia, um pouquinho antes, eu acordei já, eu e meu marido, já esquisito, por isso que eu falei, eu vou dividir com vocês. Já um negócio esquisito, e tudo dando certo, não caiu a internet, que é uma preocupação nossa, que é, né, porque todo mundo lá esperando, e eu sei que energeticamente isso poderia acontecer. Porque se veio o ataque, cortar o sinal é a coisa mais simples do mundo. Com certeza. Aqui, quando a gente começa a falar, não cai a internet? Já percebeu? Direto. Então, bem quando pega no ponto, falei, bom, é onde eu vou pegar no ponto. Então, a gente se calça, sabendo do energético e espiritual da conversa. Mas, eu tô firme no meu propósito, sei da espiritualidade que me ancora, que me ampara, e a gente tem uma missão muito maior que... E eu não vou parar por qualquer coisa. Quanto mais... E aí, vamos lá. Beleza. Mas eu já tava esquisita, e a gente foi, eu já tava meio irritada, e eu falei, tem trança. Não, mas não vai ser nada, vou ligar. Aí eu vou indo. Aí, em vez de eu ia tratar logo. Ai, que besta. Aí, quando eu cheguei lá no estúdio, a pessoa, tinha uma terapeuta lá com a gente, né? Eu falei, eu tô irritada, ela fez assim, me trata. Ela falou, por que você não faz? Eu disse assim, porque eu já deixei demais, se eu tivesse feito de manhã, agora eu já tô com mais raiva do que eu devia. Já tem trança aqui. Já tem coisa aqui. Se eu tivesse feito logo de manhã, eu não teria sofrido o dia inteiro. Olha que besta. Mas a gente fica achando que com a cabeça a gente vai resolver. E não vai. Mesmo sabendo de tudo, olha. Aí eu tava com a cara feia. Meu marido tava estranho o dia inteiro. A gente viajou pra ir no estúdio. E aí, aquela cara rabugenta, os dois, um rabugento com o outro. E a gente já sabia que tava esquisito. Eu falei, ih, o negócio tá feio. Ela falou, tá em alguma coisa. Vamos parar, senão daqui a pouco a gente vai brigar. E aí, quando eu cheguei lá, ela tratou. Coisa mais fácil do mundo. 10 minutos depois, eu entrei e ela tratou. Faz assim. Tirou de mim a minha insegurança, o meu medo de cair na internet. Não tinha mais onde se pegar, entendeu? Não tinha mais onde se pegar esse ataque. Então não é que a gente vai lá trabalhar com coisa ruim. Não, é em mim, é meu medo, a minha insegurança. Ai, será que eles estão entendendo? Será que eles está fazendo sentido? A gente tem que fazer isso, tomara que dê tudo certo. É toda uma tensão natural da vida. Que é falso. Aí, mas que era verdadeiro, porque estava em meu tom, estava verdade aquela hora, né? Que é o medo que não existe, mas que se eu criei, existe, porque eu criei é meu, existe. Para mim ele existe, embora não seja real. É isso. Ela tratou, não demorou 10 minutos esse tratamento. Porque a gente já sabia tudo que era. Tudo meu. Tratou. Que é o que a gente ensina lá na metodologia. Só que, claro, eu tô tratada, né, gente? Por isso que em 10 minutos dá certo. Porque eu faço isso em mim a vida inteira. E já tô elaborada, com camadas e camadas da cebola. O que aconteceu? 10 minutos depois eu tava sorrindo e fiz o que fiz. Então, a gente ser terapeuta da própria vida, a gente tratar, facilita 90% do processo. Não adianta só entender. E quando eu passo por um processo de tratamento, é super legal. Às vezes são blocos e blocos.
de tratamento. Porque fiz um monte de meleca, tem um monte de coisa para resolver. Então depende. Só que não significa que durante a vida vida está vivendo, a gente está empreendendo na vida. E esse empreender na vida geram desafios que geram dificuldades, porque não é porque eu aprendi um monte de coisa, porque eu tenho um projeto e porque eu tenho uma missão, que eu brinco, que eu sou o alecrim dourado e que nada vai, que eu estou imune a qualquer coisa. As regras da vida, deste jogo da vida, são iguais para todo mundo, inclusive para Jesus que morreu na cruz por causa da ignorância. Ele superou isso? Sim, mas ele não deixou de passar, inclusive para ser mensagem, para ser exemplo. Então, isso que a gente precisa entender, que quanto mais ferramentas eu tenho para tratar a mim mesmo, no energético e no espiritual, mais consciência eu tenho para lidar com as variáveis, e menos orgulho eu tenho de me achar só porque sei dessas coisas, e mais potência eu tenho de dizer os nãos para aquelas pessoas que precisam do não, porque às vezes a própria cura dela é o não, mas eu empreendo na vida com saldo, entende? Porque quando você trata o seu conjunto e os seus dois subconjuntos, você melhora a sua vida no seu casamento, um outro subconjunto da bolinha lá que a gente fez, né? Então, se você trata a demissão do seu cliente que não serve e a parte que você não se permite ser lixo, enfim, cuidar de você, você vai ficar melhor. Se você ficar melhor nessa parte, você fica melhor com o seu relacionamento, você fica melhor com seus filhos, você fica melhor com a sua família, você fica melhor com a sua saúde, você fica melhor com tudo. E aí, uma coisa que a gente mexe em todos os pontos e todos os subconjuntos mexem num conjunto que contém o todo. Perfeito. Sacou? Ajudou? Eu espero que tenha gerado muita vida. E eu peguei a sua história, porque parece que eu só falo de terapia, mas não, isso funciona para tudo. Então, ser terapeuta da própria vida ajuda em tudo. Entendendo a gente que tem outras profissões também acaba sendo um pouco terapeuta, viu, Andressa? Não tenho dúvida, acho que acabam sendo muito. Que chega aqui de dores e horrores, você nem sabe. Eu acho que são mais terapeutas. E eu diria que mais difícil, porque quando a pessoa vem no terapeuta, ela já está esperando para falar da dor e para tomar uma invertida. É verdade. Quando a pessoa vai no contador, ela não está esperando uma invertida. Ela está lá, no alto da sua... Não mostrar a sua vulnerabilidade, ser forte. É mais difícil ainda, eu diria. Exatamente. Mais bem. Imagino. Tá bom, Su. Eu espero que tenha contribuído de alguma maneira para você, tá? Que você tenha conseguido entender esse dar e receber, esse você e o outro, e que tenha gerado bastante vida e transformação nas suas decisões aí em relação a esses clientes, porque vai mexer em você também, não tenho a menor dúvida. Na hora de dizer um não aí, difícil, porque vai mexer nos seus pedacinhos. Só que se você tratar, dói menos. É mais fácil fazer. Sem dúvida. Andressa, te amo, viu? Eu também. Obrigada pela conversa. Foi uma delícia. Adorei falar dessa conversa. Muito boa. Foi muito rico. Nossa, meus desenhos. Tá bom, linda. Te amo. Fica com Deus. Beijo, Suzana. Até mais. Tchau, tchau. Fica com Deus também. Tchau. Até mais. Amém. Tchau. Tchau.